Olá pessoal, George Andrade falando aqui com vocês e mais um podcast em reunião. Uma proposta que eu sempre falo com vocês, sempre repito, mas é uma proposta que a gente tem para levar conteúdo relevante para os profissionais corporativos que estão na labuta, naquela jornada realmente incessante, com o chefe no cangote, com o chefe falando assim, cadê meu resultado, cadê meu relatório? Rapaz, eu ouvi muito isso. Ouvi muito isso, hein? E hoje, pessoal, a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu não conheço há muito tempo, não. Mas eu tenho a felicidade enorme de dizer que é minha parceira de negócio. Assim, que é minha amiga agora, tá? Porque a gente se conheceu numa jornada, ela entendeu um pouquinho dos desafios que foram dessa minha trajetória, desde quando eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Então, da partir dali a gente conseguiu se conectar e aí fez o seguinte, ela está aqui. Então, alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente conseguiu se conectar, conseguiu fazer um trabalho bacana, né? E daí a gente veio falando de negócios, falando de como eu digo para o pessoal que, assim, quem você conheceu de novo essa semana? Quem você botou na sua lista de network? Quem você tem como ajuda para crescer na sua carreira profissional? Porque todas as conexões são importantes. Porque, assim, ninguém cresce sozinho, cara, sem dúvida nenhuma. A gente precisa conhecer, a gente precisa absorver conteúdos de outras pessoas, conteúdos relevantes. A gente tem que saber fazer o joio do trigo, né? Separar o bom do ruim, tá? E as pessoas vão se conectando de forma natural, tá? Então hoje a gente vai bater um papo, cara, com essa pessoa que, assim, depois que eu conheci a história dela, eu não parava de olhar para ela e ficar com aquela boca de queixo caído. Sabe aquele cara assim babão e falar assim, caraca, que coisa sensacional. Porra, vocês vão conhecer como eu conheço, e que a gente vai se conectar daqui para frente, sem dúvida nenhuma, tá? A Maria Elizabeth Vilela Gouveia. Beth, muito obrigado por ter vindo aqui. Aí, aqui para o pessoal já ver que eu sempre uso a televisão, eu sempre uso o slide aqui para a gente poder ter uma orientação e tal, né? Cara, conta para essa galera que vai estar vendo a gente, já disse, né? Depois da edição, sem dúvida nenhuma, né? Em algum momento a gente vai conseguir fazer uma reunião ao vivo. Cara, será? Olha assim, será? Porra, vai ser legal, hein? Né? Mas, Beth, conta pra gente, assim, se eu fiquei fascinado pela sua história, a galera que vai assistir certamente vai ficar. Cara, e dicas que ela vai dar no final, assim, não perde, sem dúvida nenhuma. Pega papel e caneta aí, né? Não, hoje tem celular, anota no celular, né? Por favor, Beth, quem é você? Como que foi a sua jornada? Conta pra gente, porque assim, eu vou ter o prazer de ouvir de novo, sem dúvida nenhuma, conectando com tudo que você vai passar pra gente aqui, tá? Então, eu vou te contar como é que isso aconteceu, essa jornada minha. Eu não sonhava em ser uma administradora. Ah, legal. Mas eu morava lá no interior de Minas Gerais, minha cidade se chama Ituiutaba, é lá no Triângulo Mineiro. Para quem não sabe, assim, uma referência é perto de Uberlândia, que é uma cidade maior, né? Perfeito. E lá no interior, na criação que eu tive, menina não saía para estudar fora. Então, meu pai dizia assim, você vai escolher um curso que tem aqui. Certo. Quem sai para estudar fora são os seus irmãos, você não sai. Então, assim, diante daquele contexto, né, que existia na minha casa, o que eu tinha lá de possibilidade? Lá não tinha pedagogia, engenharia elétrica e administração. Então, fui por exclusão. Escolhi administração, vou fazer administração. E, assim, com muita raiva de ter que escolher, assim, não tinha muitas opções, né? Mas aí eu comecei e falei, bom, já que é isso, vou fazer o melhor que eu posso, né? Ótimo. Estudei e passei em primeiro lugar no vestibular. Olha. Então, comecei assim, com algo que não me brilhou, mas já que é isso, vamos fazer o melhor que tem? Pegar esse limão e fazer uma limonada? Ótimo. Então, comecei a fazer e assim, depois eu comecei a trabalhar e trabalhei em banco, né? Fui para o Banco Real lá no início, depois eu passei no concurso Banco Real, olha que Banco legal. Banco Real, hein, gente? Vê se pode. Não, eu lembro o seguinte, Banco Real tinha uma coisa que eu achava que foi um grande diferencial na época, que era conta universitário. Tinha, né? Exatamente. Depois fiquei no Banco Real 1 ano, depois entrei na Caixa, e aí na Caixa eu fui desenvolvendo a minha carreira. E ao longo da carreira, eu fui vendo necessidades. O que eu precisava saber?
Teve um momento na Caixa que eu tinha uma equipe muito grande, era uma agência, a Agência Uberlândia. Então, assim... Então, lá da sua cidade, você já depois foi na Caixa para Uberlândia, fui transferida. Né? Uma possibilidade grande que tem na Caixa é isso, a gente pode ir migrando, né? Então, foi aquela história assim, eu me casei, meu esposo já estava em Uberlândia, eu fui para lá. Então, trabalhando lá, teve um momento que eu tinha 40 pessoas na minha equipe. Legal. E aí eu pensava, tem que aprender um pouco mais sobre gente, né? 40 pessoas na equipe. Foi quando eu fiz a especialização em gestão de pessoas, para aprender um pouco mais a lidar com as pessoas. Certo. E me ajudou muito. Me ajudou a ter um olhar mais humano, a trazer a humanidade para dentro da equipe para poder fazer os resultados acontecerem, né? Com certeza. Depois vim para Brasília, vim transferida na Caixa, né? Vim transferida para Brasília. Aí chegou aqui, eu fui trabalhar com produtos para santas casas, hospitais filantrópicos. E aí eu precisava de saber o quê? Gestão financeira. Olha. Aí eu fui para a FGV e fiz o curso de gestão financeira, porque eu precisava precificar produtos, precisava saber payback de produtos, né? Então, me formei em gestão financeira para poder fazer melhor o meu ofício. Cara, e fui andando. E trabalhando na área de desenvolvimento urbano, é uma área que é muito bonita dentro da Caixa, que a gente atinge assim, a população do Brasil como um todo. Então, foi me vindo aquela coisa, assim, eu preciso entender mais um pouco de pessoas. Aí fui fazer excelência humana. Nossa. Então, fiz uma pós-graduação em excelência humana, fiz na Unipaz, e foi muito legal para poder me dar mais sustentação para aquele trabalho que eu fazia, né? E fui andando. Na Caixa, eu fui andando em vários lugares, fui aprendendo e tendo oportunidades. E, assim, eu gosto muito de dizer, como a gente está falando, assim, tem aqui no cerne da nossa conversa, a carreira. Eu tive muito assim, eu vou fazer o melhor que eu posso e alguém aqui vai enxergar o meu trabalho e vai me propiciar oportunidades. E realmente isso foi acontecendo. Olha que legal. Pô, ó, assim, primeira coisa para você já se conectar, tá? Em nenhum momento você, assim, parou. Você foi evoluindo, né? Até que as oportunidades... Não sei se você pôde perceber, cara. Eu consegui entender lá de Ituiutaba, Uberlândia, Brasília. E as oportunidades foram aparecendo e você foi, cara, se desafiando para fazê-las. Encarando, né? Encarando de frente, né? Pô, sensacional, sensacional. Encarando, e eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente não pode parar de aprender nunca. Fica dinossauro quem para de aprender, né? Perfeito. Não podemos parar de aprender. E fui seguindo, e aí chegou um tempo que eu comecei a olhar assim, e agora? Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? O que me importa? O que me interessa? O que me brilha os olhos, como brilhava trabalhar na Caixa? Legal. Aí foi quando eu comecei a desenhar o meu segundo tempo de carreira, né? Olha. E aí eu pensei... Excelente expressão, excelente expressão. Comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que vai me dar tanto prazer, tanta satisfação? Foi quando eu descobri o coaching. Aí, lendo, falei, quero entender mais sobre isso. Aí fui lá e contratei uma pessoa para ser minha coach, para eu ver como é que era aquilo. E isso me deu o input, o impulso para eu querer me formar nisso. Então, fiz uma pós-graduação em coaching, aprendi e comecei a fazer os primeiros atendimentos, né, George? E Legal. aí, assim, meio com medo, meio que apalpando. Vai com medo mesmo, né? Mas não pode parar, não pode né? parar. Tem que ter coragem. Está com medo? Vai com medo mesmo. E fui começando a fazer os atendimentos, foi onde eu fui vendo assim, pronto, acho que eu já estou chegando lá. Legal. Né? Eu já estou construindo um novo caminho, eu já posso pensar um pouco no além da Caixa, né? Certo. Então, foi quando eu me encorajei. Eu era diretora da Caixa, diretora da área de organização e estratégia. Fiquei lá 5 anos na diretoria. Foi quando eu resolvi sair da Caixa e encarar esse novo desafio, que é desenvolvimento de pessoas. E eu falei aqui do coaching, que é a formação, mas assim, eu comecei a trabalhar de um modo mais amplo. Certo. Eu já era instrutora dentro da Caixa, então pegando essa habilidade, mais o coaching, mais tudo que eu aprendi na carreira, aí eu comecei a desenvolver pessoas. E desenvolver de várias formas. Eu falo de várias formas porque em empresas, capacitações, sala de aula mesmo, mentoria, coaching. E hoje eu estou trabalhando também com carreira, George, como consultora de carreira, né?
E agora, mais recentemente, né, na época da pandemia, por que não um mestrado, né? Eita, nossa, a mulher não para, cara! Porque assim, eu acho que eu tenho uma coisa comigo que é o movimento. Uhum. Eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Uhum. E ali, pandemia, dentro de casa, um momento propício para um mestrado, com né? Certeza, com certeza. Aí fiz um mestrado em coaching e liderança. E assim, me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelos conteúdos e eu me sinto assim mais firme e mais segura, né? Entendi. Com esses aprendizados todos. Então, eu estou num segundo tempo de carreira, a partir de 2016, a gente já está em 2024, tem quase 8 anos, né? Então, eu venho nesse caminho e cada vez me reconhecendo mais nele. É uma satisfação. Então, uma conversa assim como essa que a gente está fazendo aqui, para mim é muito gostoso de fazer. Porque eu gosto de ir contando essa trajetória que vem acontecendo na minha vida, né? É muito bacana trazer isso. Qual o próximo passo, Beth? Porque você não vai parar, né? Tem assim, hoje quando você vê assim a sua carreira, você olha para trás, deixa eu até passar o seguinte, para você que está aí, a gente vai ver agora como que foi os desafios da jornada da Beth, porque, cara, até hoje você não parou, né? O que você consegue, se você consegue dar alguns marcos, né, nessa sua jornada, assim, de, cara, isso aqui foi o que mudou para cá, isso aqui aconteceu, aí, né, porque, e tem uma coisa que depois a gente pode falar, cara, que eu nem sabia que a Caixa tinha tudo isso. Acho que a grande parte da população tem esses benefícios, essas coisas todas. É um banco público, mas, cara, né, a gente não tem toda essa noção, né? Mas começa pela sua carreira. Vamos lá, esses saltos assim da sua jornada. Primeiro tem uma coisa da inquietude, sabe? Legal. Eu nunca gostei de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando eu começava a dominar uma atividade, a entender muito daquilo ali, acabava que, tipo assim, e aí, qual que é o próximo passo? Certo. Eu sempre tive vontade de ir além, de fazer outras coisas. Eu me desestimulava quando eu passava a fazer algo por muito tempo. Certo. Então, eu buscava outras possibilidades. E como a Caixa é esse mundo todo, eu tinha possibilidades. Era possível fazer isso. Então, é isso. A primeira coisa é isso. É a inquietude me fazendo me movimentar ao longo do banco, né? Aí, a hora que você me pergunta assim, desafios... Tem até um livro chamado O Poder dos Inquietos, né? Acho isso. Que você vai se ver lá. Eu me vejo muito, muito nesse lugar. E, assim, desafios, em qualquer um dos lugares que eu trabalhei, houve, e muitos. Mas eu acho que eu aprendi muito, assim, dentro de casa mesmo, sobre ter coragem diante dos desafios. Certo. Por exemplo, a hora que eu estava te dizendo que lá em Uberlândia eu tinha uma equipe de 40 pessoas, era uma agência de 100 pessoas. E tinha 40 comigo. Nossa! Então, era realmente muito desafiador. É? Lembra, gente, quando tinha aquelas baterias de caixa executiva, era um monte de caixa, a gente tinha aquilo ali. Aí tinha o autoatendimento, era muita gente, era muito desafiador. E teve todo esse momento de tecnologia nascendo também, e você tendo que virar e se adequar a tudo isso também, né? Você veio num ponto, assim, fundamental. Naquela época que eu estava lá em Uberlândia, foi quando nós começamos a migrar as pessoas do caixa para o autoatendimento. Olha! Então, foi super desafiador desafio cultural. A gente aprender sobre aquilo e ensinar o cliente. Perfeito. A hora que você fala desafio cultural, exatamente. Porque o cliente era acostumado a ter um humano atendendo. E, de repente, ele tinha que se virar com as máquinas. E nós tínhamos que fazer isso de um jeito harmônico e humano. A gente não podia simplesmente cortar do cliente aquela possibilidade. A gente precisava de criar consciência no cliente de que ele tinha uma possibilidade e criar nele também o desejo de utilizar essa tecnologia nova que era o cash dispenser para ele ir ali na sala de autoatendimento e se virar. E hoje tudo é aplicativo. Imagina isso, né? E olha só, a hora que eu olhava para aquela bateria toda de caixas que trabalhava comigo, eu dizia, essas pessoas têm que aprender outras coisas, porque daqui a pouco não teremos caixas. Olha! Então, fui trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas para elas aprenderem outras atividades e progredirem dentro da organização,
né, para elas não terem que sair da organização por ficarem obsoletas. Então, fui trabalhar com aquelas pessoas que eram vinculadas a mim para que elas se desenvolvessem em outras áreas Beth, dentro da organização. eu diria que você faz parte de um seleto grupo de líderes que pensou realmente no funcionário assim, né? Que a maioria devia estar... Rapaz, eu quero saber de nada, né? Mas você pensar no funcionário, eu digo cara, que eu fui privilegiada de ajudar, assim, de enxergar e ajudar as pessoas. Eu me lembro que eu sentei com cada um para conversar individualmente sobre o futuro da organização, do mercado e do que eles precisavam. Entendi. E também me colocando à disposição para apoiar no que era possível. Perfeito. Né? Então, foi um momento super interessante. E aí, a hora que... Eu estou falando de agência, né? Aí, de repente, fui transferida para Uberlândia, né? Aí, Superintendência Regional. E a gente fazia uma gestão de 40 agências ao redor. Então, foi um super desafio. De 40 pessoas para 40 agências se perdeu em quantidade de pessoas. É claro que eu tinha um assunto específico, né? Eu trabalhava com crédito. Era crédito para pessoa física e pessoa jurídica. Mas a gente tinha que orientar as nossas agências, tinha que apoiar. Então, era uma troca, assim, muito direta e todo dia, era contínua, né? Então, foi desafiador também, porque eu mudei de patamar. Sem dúvida. Na carreira, mudei os gestores diferentes, aquele novo universo, também um novo aprendizado, mas, assim... desafiador, mas ao mesmo tempo também muito gratificante, muito aprendizado. Tem gente que fala assim, Beth, escutar você contar da sua história na Caixa é gostoso, mas é porque eu gostei mesmo, sabe, da minha carreira. E assim, às vezes tem gente que passa por muitas coisas como eu passei, mas às vezes não sente como eu sinto. Mas eu acho que casava muito com os meus valores, sabe? Perfeito. Trabalhar numa organização que tinha a ver comigo, para mim fazia muita diferença, era muito bacana. Então, foi isso, esse desafio lá em Uberlândia. E aí, depois vem para Brasília, né? Eu tinha, assim, muita vontade, porque quando a gente trabalha na ponta, na Caixa, a gente é mais operacional. Sim. A gente executa o que alguém pensou. Perfeito. E eu tinha muita vontade de pensar. Né? Tinha vontade de trabalhar na estratégia da organização. Aí vim para Brasília e aqui eu tive essa oportunidade, né? Certo. Só que aí que a gente dizia era o seguinte, a gente tem que cuidar muito, porque um erro aqui em Brasília é um erro federal. Não quero assim... É um erro. Não, desculpa, mas essa expressão casou exatamente. É um erro federal, porque assim, quando a gente erra lá numa agência, é um erro local. Municipal. Agora, quando a gente erra aqui em Brasília, é um erro federal. Então, assim, a responsabilidade aumenta muito. Então, tudo que a gente ia desenvolver, a gente tinha que fazer muitas conversas, muitos estudos, para poder colocar a serviço da população coisas que funcionassem. Perfeito. Então, desafiador, sim, mas bonito também. A hora que a gente pensa assim, cara... Aqui de Brasília, a gente faz coisas que refletem no país. Certo. Então, assim, é muito bacana a gente pensar que a magnitude do trabalho tinha crescido e que eu podia colaborar de forma efetiva para isso, né? Então, foi muito, muito interessante isso. E mais ainda, quando eu fui convidada para ser diretora da Caixa na área de organização e estratégia. Porque ali a gente trabalhava a estratégia do banco, trabalhava os principais processos, os processos mais críticos, a governança, a arquitetura organizacional, né? Todo o organograma, criação de unidades, fechamento de unidades. Então, foi um momento, assim, de muita dedicação, às vezes até de sacrifício familiar. Sim, sem dúvida. Para poder me entregar à empresa, mas, ao mesmo tempo, o nível de realização, assim, era muito alto. Era muito alta a realização pessoal e o que a gente entregava. Sim. O que o banco podia entregar, né? Então, George, eu tenho uma alegria enorme de falar disso, assim. Eu falo com muito prazer desses momentos que eu passei. Dá para perceber isso e assim, caraca. E assim, uma coisa que é muito legal
o bom trabalho que você fez em todas as áreas ou por onde você passou foi realmente o pilar, o alavancador para você ir para uma nova jornada. Sim. Né? Então, realmente, você está sempre fazendo esse cenário de, não, isso aqui é muito chato fazer, isso aqui é horrível, isso aqui... Não, cara, é tudo trabalho bacana, cara, tem que ser feito, fez da melhor forma, ajudou as pessoas... Né? E chegou onde chegou lá na Caixa. Que legal, isso, cara. isso. Legal. E agora, hoje, eu tenho essa oportunidade, esse aprendizado todo que eu tive nessa jornada, eu posso colocar hoje a serviço. Olha. Eu junto com as formações, eu junto essa experiência e hoje eu atendo pessoas, eu faço formação de pessoas. Então, é muito bom. A gente hoje tem uma expressão que é lugar de fala, né? Então, às vezes eu estou atendendo uma pessoa que ela está passando por uma dor que eu também já passei. Perfeito. Então, eu consigo me conectar, né, com a pessoa naquele exato lugar que ela está. Eu sei o que é isso. Eu já senti isso nesse lugar que você sente. Então, eu acho que eu consigo me aproximar e perceber o que está passando com aquela pessoa que eu estou ali apoiando, que eu estou desenvolvendo, né? Não, sensacional, sensacional. Tá? Não, e essa conexão, gente, assim, um pouquinho da história que vocês já conhecem aqui, que eu venho falando nos vários episódios, né? Há 7 anos. Você tem, aliás, antes disso, você tem quanto tempo de Brasília? Eu tenho 21 anos aqui em Brasília. Agora eu cheguei em Brasília em 99, então 99, esse ano eu vou fazer bodas de prata de Brasília. Vou fazer bodas de prata. Legal. Isso. Cara, Brasília tem muito disso, muita história legal, cara. Bom, tudo que vocês puderem ter Cara, quem não veio para Brasília ainda, venha. Tá? Eu vi uma história agora, uma notícia de que Brasília, num ranking aí, foi eleita uma das capitais... 32ª. Né, turismo. Sim, cara, do mundo. Ganhou de outra cidade do Brasil com solidariedade litorânea. Né? Porra, sensacional mesmo. Vale a pena, tá? Para os brasilienses que estão aqui, cara, falando um pouquinho mais de Brasília, se eu não tivesse a capital federal, eles iam ficar mais felizes. Né? Olha, mas não sei se dá para tirar uma coisa da outra, né? Eu digo que eu sou mineira e honro muito a minha origem, adoro minha terra, mas eu adotei Brasília. Adoro morar aqui também, então a gente é candango, né? Exatamente. Nós que viemos de fora, para quem não é daqui, não conhece a expressão, nós somos candangos, tá? E adoro estar aqui. Com Acho certeza. muito bom. Não, já fizemos família aqui. Né? Então, e dentro desse contexto, há 7 anos eu comecei a fazer essa mudança, né? Eu me tornei representante de um game, o Startup Mundo Game Experience, né? Que para mim é fantástico o método de você entender como que é a jornada de uma startup de sucesso, né? Agora, depois que minha família está cuidada, né? Voltando para o mercado, né? Vou voltar a ministrar o game, sem dúvida nenhuma, né? E aí, numa dessas minhas demonstrações, eu me conectei com um conselheiro do CRA, né? Ele estava presente lá, perguntou se eu poderia ministrar um curso, né, de accountability, governança, com foco na inovação e tal. Aceitei o desafio, né? Então acho que assim, de uma coisa que, eu só me senti preparado para aceitar o desafio, porque eu já tinha bagagem também, acho que é um pouquinho desse negócio assim, e foi dali que a gente se conectou. E aí, né, Beth, então, assim, naquela conexão lá no CRA, cara, assim, eu faço votos que os administradores realmente se registrem no CRA. Eu acho que é importante para a gente ter essa consolidação ainda mais da nossa carreira, tá, como administrador. Né? Entendo os desafios enquanto órgão, né? Entendo a opinião pública contrária, às vezes, a essa situação, né? Mas eu acho que é importante para a gente poder consolidar mais a nossa carreira, né? E de lá, então, a partir de um curso, gente, é que eu vim conhecendo várias pessoas, como eu falei com vocês, cara, minha jornada não parou, eu vim conhecendo várias pessoas. E Beth, o curso valeu a pena um pouquinho só, pelo menos, assim, e tal? Ou você acha que não vale? Volta para a escolinha, cara. Olha, eu vou dizer para vocês que foi quando eu me encantei pelo George, tá? Porque foi a partir disso. Legal. Eu curti tanto que ele ensinou, que a partir dali eu comecei a estudar esse tema de accountability pelo input dele, e estudando, e hoje eu ministro esse tema também. Olha, nos treinamentos que eu trago. E é um ponto que fica aqui já, né, George, para quem está nos assistindo. Perfeito. O profissional accountable é um profissional que hoje tem muito mais espaço
no mercado, né, George? Esse aqui, gente, é o gancho sensacional para a gente falar exatamente das novas gerações. Tá? Porque naquele curso, Beth, assim, o desafio que foi preparar aquele conteúdo, né, e poder conectar com a parte de inovação, o que eu aprendi no game, o que eu aprendi na jornada, foi um ano aí tentando, mais de um ano e pouco tentando fazer startup também, né? Isso aí é um momento desafiador, né? Porra, quando você vai com a cabeça de funcionário, de corporativo, não, agora eu vou ter meu próprio negócio. Né? Eu vou criar uma startup. Putz, cara, tem muita chance de dar errado se você não mudar a sua cabeça. Né? E o termo accountability é um termo que não tem tradução para português, né? Mas acho que o melhor... Existem dois, né? Seria a conjunção de dois ali, né? De você... autorresponsabilização, responsabilização em si, né? E sentimento de dono, né? Dono do seu negócio. Uma coisa que os profissionais não entendem, tá? A sua carreira, o seu trabalho é o seu negócio, né? Então, se você não cuida da sua carreira, né? Não fica botando a mão de chefe que depois fazendo que meu chefe é muito ruim, não. Não, hoje não é nem chefe, hoje é líder. Né? A gente fala líder, né? Ou mais não? Ou mais menos, ou menos, né, Jorge? Acho que a gente pode até colocar essas distinções aqui. Então, Beth, porra, por favor, porque... E conecta pra gente, assim, com as gerações, porque eu ouço tanta coisa, assim, uma galerinha... Eu ouvi uma matéria de que tem gente que tem diretor, né, tem empresa, que está preferindo não contratar pessoas abaixo de 30 anos, porque são pessoas que não conectam assim, com cultura empresarial, ou com o crescimento de uma empresa, ou com os desafios de uma empresa. Né? Aí eu fiquei lendo aquilo, fiquei pensando, tal, vendo, de opiniões diversas, cara, agora a gente vai vir de um especialista. Né? Então, eu vou conectar isso aí com a questão de chefe e líder. Ótimo. Porque vamos pensar assim, o que é um chefe? Na medida em que alguém assina um documento, uma portaria, o que quer que seja dentro de uma empresa, se designa alguém para ser o coordenador, o supervisor ou o superintendente de alguma coisa. Certo. Mas aquilo ali é um documento. Aquilo ali empoderou a pessoa a atuar ali dentro. Certo. E ela vai para lá fazer gestão. Pronto, ela virou um gestor. Entretanto, quem dá o nome de líder é a equipe. Essa equipe legitima você como líder. Entendi. E como é que a equipe te legitima? A partir do que você demonstra de humanidade ali dentro. Entendi. Na medida em que aquela pessoa fala assim, George, se você sair daqui, você me leva, ela te reconheceu como líder. Legal, cara, é muito bom ouvir isso. Na né? medida em que a pessoa diz assim, eu tô junto com o George, ela tá te reconhecendo como líder. Agora, se você ficar no comando e controle e ficar no microgerenciamento, você nunca vai ser reconhecido como um líder. Entendi. Então, a hora que eu quero dizer, a hora que você fala assim, tem empresas que não querem profissionais com menos de 30, porque às vezes não se conectam com a cultura, eu acho que o líder tem um papel fundamental nisso. Por quê? Não se conecta por quê? Esse líder conseguiu chegar onde esse empregado está? Às vezes ele não conseguiu chegar. Então, na medida que ele consegue fazer uma conexão genuína, na maioria das vezes, ele vai conseguir trazer essa pessoa. Certo. O chamado dele vai ser escutado. E essa pessoa vem. Então, às vezes a gente coloca muito assim, na mão do menor que 30 anos. Mas o líder tem uma grande responsabilidade nisso aí também. Legal. Acho que é interessante a gente olhar por essas duas vias. E quando essas duas vias se encontram, aí, George, para mim, é o melhor dos mundos. Eu falo que tem uma coisa que é muito legal quando a gente vai ficando assim, fazendo gestão por muito tempo. Às vezes a gente encontra alguém que fala assim, Beth, você não sabe que você mudou a minha vida naquele dia que você me falou isso. Olha que bacana. Ou que você me falou aquilo. Então, é muito bacana a gente ter esse reconhecimento, mas também a gente ficar ligado assim. E será o que eu falei que já pode ter destruído alguém? Eita, olha que reflexão boa, cara. Que legal. Então, é um recado que eu acho que é muito bacana a gente prestar atenção, porque às vezes a gente pode estar construindo, mas às vezes a gente pode estar destruindo pessoas também. Entendi. Então, assim, a intencionalidade nossa, quando a gente faz gestão de pessoas, ela é muito importante. Sim. A gente tem que cuidar, igual a gente cuida de filho.
Certo. Tem horas que a gente vai dar um feedback que às vezes é mais duro. Num filho, às vezes, a gente até chama de puxão de orelha, né? Mas a gente também vai reconhecer. A gente vai oferecer o melhor que nós temos de ser humano para aquelas pessoas que estão com a gente. Sim. Então, eu digo assim, acho que ninguém é obrigado a aceitar um papel de gestor, mas se aceitou, precisa de cuidar de pessoas. Perfeito. Precisa de cuidar do negócio e das pessoas que estão ali para realizar o negócio, né, George? Então, eu acho que isso é um ponto que importa muito. Com certeza. É um recado que eu deixo para quem aqui é gerente ou quer ser, ou está aí buscando alçar esse caminho, né? Tá? Não, legal, cara, sensacional. Bom, espero que você tenha curtido, anotado aí. Faz o seguinte, volta, você consegue, né? Volta lá, ouve de novo essa parte aí, porque, irmão, assim, é sensacional quando a gente vê o outro olhar, né? Porque realmente eu estava impactado com essa notícia de que o pessoal de baixo de menos de 30 e tal, por conta dessas gerações novas e tal, que tem valores muito claros e não se conectam, de repente, com uma empresa que já está focada no ESG ou alguma coisa desse tipo, né? Mas o seu olhar, Beth, porra, engrandeceu o negócio e me falou assim, cara, pode ter isso aqui, de situação em que realmente as empresas não estão conseguindo gerar novos líderes, né, para que sejam capazes de conectar as pessoas novas ou novas gerações que estão chegando na empresa, e que o mercado é isso, né? O mercado é feito de várias gerações, né? Você pode pensar nas suas experiências que você teve, George. Quem são os líderes que não precisavam deles acionarem você para você ir? São aqueles que são verdadeiros, são aqueles que têm algo que faz bem para a organização, que provoca aquele clima adequado. Sim, sim. Então, com esses, você vai. A pessoa não precisa te chamar. Perfeito. Você está pronto, né? Você se impulsiona para ir, não precisa dele te chamar. Cara, isso é sensacional. E você falou ver a imagem de uma pessoa, sem dúvida nenhuma. Vou fazer um convite para ela vir aqui. Vamos ver se ela vem, né? Tá? Pô, muito bom, Beth, muito bom, cara. E dentro desses desafios, jornadas, gerações e tal, agora você está ajudando, você está mentorando executivos, ou pessoas que querem chegar nesse patamar de executivos de hoje, C-level, né? Chique, né? Falar, né? Os antigos diretores, agora sou C-level, né? de uma empresa e tal. Você está ajudando essa galera a ter uma jornada mais pé no chão, tranquila, né? Olhar o próximo passo com um olhar assim, cara, é desafiador, mas pode dar certo, né? Sim. E é bem interessante, né, George? Porque às vezes uma pessoa ela é dotada de muito conhecimento técnico, né? Às vezes que a gente chama hoje de hard skills, né? Perfeito. Mas às vezes falta desenvolver algumas competências pessoais, que a gente chama de soft skills hoje, né? Então, né, nessas mentorias, muitas vezes as pessoas vêm nessa busca. Entendi. Né? Tipo assim, é um cabeção, sabe muito, né? Mas tem uma dificuldade, por exemplo, de dar um feedback, tem uma dificuldade de transformar um conflito. A gente fala hoje que é transformar conflito em resultado, né? A gente não fala mais de dissolver, né? De transformar um conflito em resultado. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma dificuldade, por exemplo, de se expor, de fazer uma conversa, às vezes de conversar em público. Então, assim, tem várias demandas, né? Cada gestor tem as suas dores, cada pessoa que eu atendo, ela traz as suas dores. E cada atendimento, cada mentoria, ela é customizada, não tem nada que seja um pacote. Concordo. Então, legal. não tem uma sessão que seja igual a outra. Diferente de consultoria. Diferente, porque a consultoria a gente vai sempre dizer o quê? É o meu modelo, vou colocar isso. Não, a mentoria não. A mentoria eu escuto o meu mentorado, que é o meu cliente, né? Ele me coloca as dificuldades que ele está passando e a gente ali vai conversando sobre formas, sobre possibilidades. Ele vai se descobrindo. Certo. Ele vai vendo a potência que tem dentro dele para poder colocar a serviço. E na mentoria eu ajudo a pessoa a enxergar a potência que ela é, porque às vezes ela está meio embotada. Às vezes ela passou por situações que a fez se recolher um pouco, né? E na mentoria a gente tem essa oportunidade de ir ajudando a pessoa, digamos uma palavra assim, florescer. Perfeito. Florescer no bom sentido, assim, desabrochar e trazer o melhor que ela tem para ela colocar ali dentro da organização e ser feliz ali dentro, né? Então, a pessoa vai mudando os seus comportamentos e é legal que a gente faz um trabalho gradativo e crescente. Então, a pessoa vai se sentindo mais segura,
para subir o próximo degrau. E ela vai subindo, subindo. E para mim, a maior felicidade é ver meus clientes levantando voos cada vez mais altos. Olha, que legal. Isso é que me brilha os olhos. Muito, muito, sem dúvida nenhuma, né? Isso me brilha, George, de ver. E assim, de várias idades, de vários setores. Porque, independentemente da gente pensar assim, pessoas mais jovens passam por isso, pessoas mais maduras passam por aquilo. Na hora que a gente está falando de gestão, de liderança, as dores são bem parecidas. Imagino. E mesmo assim, qualquer que seja o ramo da organização, as dores são muito parecidas. Entendi. Então, a gente vai ajudando cada um a trabalhar dentro da sua realidade. Quais são os desafios daquela pessoa? Certo. E eu ajudo aquela pessoa nos desafios que são delas. Nada empacotado, nada encaixotado. Pô, se conecta, né? Se conecta com a pessoa. Isso é importantíssimo, né? E, Beth, assim, quais são os próximos projetos, cara? Que eu sei que você não para, já que você está inquieta, né? Então, o que vem por aí, assim, de jornada que você pode falar para o pessoal que... Até que, assim, depois vai ter lá nos comentários o contato da Beth também, para vocês pegarem lá e tal. Pô, eu tenho o telefone dela, né, cara? Eu converso com ela, a gente toma café agora e, pô, ela... Pô, é sempre muito bom. Né? O que vem por aí? O que de projetos vem por aí? Então, assim, em 2024 eu estou com uns projetos interessantes de desenvolvimento de grupos também, né? Então, assim, eu vou trabalhar agora, nos próximos meses, um grupo de pessoas que é um grupo diferente para mim, que eu ainda não trabalhei com um grupo assim, então acho que vai ser desafiador. Vou trabalhar com um grupo de pessoas que são da área de tecnologia. Olha que legal. E a gente vai trabalhar a liderança com essas pessoas. Como é que se faz uma liderança que seja integrada, que seja efetiva? Então, é um grupo que reflete num grupo muito maior. Certo. Então, eu vou trabalhar com 12 pessoas, mas como eles têm 200 ao todo dentro da unidade, então acaba refletindo nesse grupo todo, 200, né? Sem dúvida nenhuma. E esse trabalho vai ser um trabalho assim, meio que mesclado, George. A gente vai ter os momentos que são coletivos e nós teremos os momentos de mentoria também, que é onde as pessoas poderão trazer as suas questões mais íntimas e mais pessoais para a gente poder trabalhar juntos, né? Não, nada de ficar quieta. Não, nada de ficar quieto. Também os atendimentos individuais, né? Eu estou agora entrando muito na questão de carreira, né? Então, eu tenho trabalhado bastante, ajudado bastante as pessoas para olharem, tanto pessoas que estão trabalhando e querem ascender na carreira, quanto pessoas que estão nesse momento desempregadas, estão buscando um novo espaço, né? Eu tenho trabalhado bastante com isso também e nesse ano eu pretendo incrementar essa parte da carreira, George. Mas agora, pessoal, é o seguinte, é o momento que a gente vai para a parte final do podcast e você fala, é isso mesmo, tá para vocês, porque para mim também, né? Mas assim, a dica, tá? Sempre é importante quando a gente faz essa jornada, quando a gente faz um trabalho, quando a gente aprende e tem uma bagagem, né, Beth? Eu acho que isso é muito importante, tá? E que dicas você pode deixar para quem vai ouvir? Porque, assim, o foco seriam profissionais corporativos, né, para carreira, mas aquela... Aí você vai ter que decidir, cara, porque você pode falar para a pessoa que está na carreira executiva, né, o cara que está almejando a carreira executiva, a pessoa que está pensando em fazer uma transição de carreira, né? Então, pô, que dica que você dá para o profissional que está, assim, no momento da vida dele, para ele poder dar o próximo passo? Tá. Né? Como que seria isso aí? Bom, a primeira coisa que eu digo que é muito importante a gente fazer o que a gente gosta. Então, às vezes, se você escolheu o caminho que você ia seguir profissionalmente, mas que hoje ele não te satisfaz, que você não tenha medo de redirecionar. Ótimo. De mudar o rumo para você fazer o que te faz bem. Porque quando a gente trabalha no que a gente gosta, não tem aquele peso. É gostoso. A gente curte. A gente curte estar fazendo o que a gente faz. Então, não tenha medo de redirecionar. Se prepare para isso, se prepare financeiramente para redirecionar. Busque ajuda profissional se você precisar. Mas faça o que te faz bem. Outra coisa que eu te digo onde você estiver, faça o melhor que você puder. Seja o melhor profissional que você puder ser.
E além de ser o melhor profissional, é preciso que você mostre que você é um bom profissional. Perfeito. Por que eu digo isso? A minha carreira foi construída assim, eu sempre fiz o melhor que eu podia. Eu pensava assim, se eu fizer o melhor, alguém vai me enxergar. Isso era. Olha, era antigamente, né? Hoje a gente não pode esperar que alguém nos enxergue. A gente tem que fazer o melhor, mas a gente tem que se mostrar também. Perfeito. Então eu digo para você, para olhar assim, em que medida você faz o seu marketing pessoal? Você precisa fazer, se você não faz ainda. Então isso é uma dica que eu deixo, que é uma coisa assim, mais da atualidade. Isso não era tão necessário até quando eu estava no mundo corporativo, trabalhando com vínculo empregatício, que isso está fazendo 8 anos agora. Mas hoje isso é muito necessário. E além disso, de você fazer o seu marketing pessoal, você se mostrar, que você também faça networking. As pessoas precisam ver você. Perfeito. As pessoas precisam ver quem você é. Você não pode ficar sumido. Você tem que criar conexões. E criar conexões não significa que é só para você se beneficiar dela. Que o outro também se beneficie com seus conhecimentos, com suas informações, com suas indicações. Quando você promove conexões entre pessoas. Então, isso também é muito importante. Tem tanta coisa importante, né? Eu quero falar mais um pouquinho, Jorge. Pô, sensacional. Eu tô curtindo aqui. Outra coisa é assim, a capacitação, né? A gente não pode parar de estudar, gente. Ficou claro na sua jornada, sem dúvida nenhuma, Não, porque assim, os conhecimentos hoje, eles se tornam obsoletos muito rapidamente. Muito. Principalmente nessa área de gestão, de administração, que é a minha área. Então, o que ocorre? Você não pode falar assim, eu já fiz os cursos tais e tais, agora eu estou em berço esplêndido. Não está. Você precisa de aprender sempre. Você precisa estar antenado, aprender sempre. Num processo seletivo mesmo, George, muitas vezes o desempate é porque assim, a pessoa que ganha num processo é aquela que tem os cursos mais recentes. Perfeito. Vamos lá, eu e você, George, disputando a mesma vaga. Suponhamos que nós temos currículos semelhantes, que nós temos experiências semelhantes. Aí o recrutador olha e fala assim, o último curso de atualização do George foi em 2018. A Beth fez aqui cursos de atualização em 2022, 2023. É a Beth que vai levar. É a Beth que vai levar. Perfeito. Então, as empresas olham para isso, a sua disposição em relação ao aprendizado. Estou falando que as empresas olham e a gente, quando a gente está com os conhecimentos aqui borbulhando, a gente desempenha muito melhor. Sem dúvida. Então, é outra coisa que eu deixo de dica. Pensa num currículo que tenha o chá. Seu currículo tem que ter conhecimentos, tem que ter as habilidades, que são as suas experiências, e tem que ter resultados, que são as suas atitudes. Perfeito. Então, na hora que a gente demonstra isso, a gente fica um profissional mais atrativo e as empresas podem desejar que nós estejamos dentro delas, né? Caramba, então, deixa essas dicas aqui. Eu acho que são as que me vêm assim na cabeça nesse momento, George. Não, sensacional. Não, e você ainda ganhou de graça uma dica de currículo. Lá você montar o seu currículo, Dica de currículo, isso. Poxa, sensacional. Beth, cara, foi sensacional. Muito obrigado pelo papo, pelo momento, né? E pela disponibilidade de poder falar com o pessoal que vai seguir o canal, que eu espero que realmente a proposta que a gente vai ser seja realmente aceita no mercado e tal. E, poxa, vamos para a próxima, né? George, quero te agradecer imensamente esse momento e que a gente tenha outras oportunidades, tá? E para vocês que estão aqui nos vendo, conte comigo caso queira aprofundar em algum dos assuntos que a gente falou aqui, né? Jorge vai colocar aqui meus contatos, as redes sociais onde eu estou aí. Atuo mais fortemente no LinkedIn, onde vocês vão me achar com maior facilidade, mas também estou lá no Instagram e em outras aí. Tá bem? Agradeço demais a possibilidade, a oportunidade dessa conversa aqui agora. Obrigada, Jorge. Beth, show de bola. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.